Olá, bom dia, tudo bem? Hoje amanheceu bem frio aqui em Valparaíso, nós estamos com 9 graus, bastante frio, mas nós louvamos a Deus por esta manhã gloriosa, louvamos a Deus porque Deus é maravilhoso, Deus é especial, Deus é bom o tempo todo e em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito, pois Deus é maravilhoso, riquíssimo em perdoar, riquíssimo em misericórdia, e todas as coisas estão diante da presença do Senhor. Louvado seja o seu santo nome, exaltado seja o nome do Senhor, pois o Senhor é bom o tempo todo. Deus é maravilhoso, Ele é especial. Eu quero falar nesta manhã sobre o vale, andando pelo vale. Salmo 84, versículo 4 a 7, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos altos, passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando de força, cada um deles aparece perante Deus de Sião. E vamos meditar aqui na palavra do Senhor, vamos refletir sobre andando no vale. É muito interessante quando nós estudamos a palavra de Deus e nós compreendemos as lutas, compreendemos as dificuldades, e vale, na realidade, representa esses obstáculos, essas dificuldades que nós enfrentamos. E vejamos o que na realidade significa. O Salmo 23, versículo 4 diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E o verso afirma e diz passando, que passando pelo vale é algo passageiro, é algo que não é permanente. E ainda que eu andasse, ele está dizendo, ainda que isso acontecesse, ainda que eu viesse a acontecer, o Senhor vai estar conosco. Logo, não é um local de permanência, não é um local de estadia, e nem de correria ou de fuga, mas é um local de passagem. Vale é um local de passagem. Só que essa passagem, ela pode durar muito tempo. E há tempo para todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E o vale não é local realmente de chegada final, não é um local onde você vai desembarcar e ficar ali. Vale, neste verso, que é o vale de Baca, choro, era um local de passagem obrigatória para quem fazia as peregrinações da Palestina até Sião ou Jerusalém. Eles iam ali para adorar a Deus, iam ao tabernáculo do Senhor. Era uma viagem gloriosa, era uma viagem de alegria, porque eles estavam indo para uma finalidade, estavam indo para a adoração. Mas no caminho havia o vale de Baca, que era justamente conhecido como Vale das Lamentações ou Vale de Lágrimas. Era um solo muito pedregoso, muito difícil, era um caminho realmente de muita dificuldade, extenso, um local não muito legal, um local escuro. Ali não havia realmente a possibilidade de vida, nem os animais suportariam, uma vez que não havia sinal de água. Somente na época em que havia chuva, em que os buracos feitos e poços construídos pelos antepassados ficavam cheios de águas, então tornava-se um pouco mais fácil. E é muito importante nós trazermos uma lição espiritual para isso. O Vale de Baca, que é Vale de Lágrimas, nós sobrevivemos a muitas situações, a muitos conflitos, a enfermidades, a tragédias, a lutos, duras provas, situações cruéis, às vezes falta de pão,
apesar de que Deus sempre esteve, né, nos guardando, nos ensinando, nos mostrando, não estamos sozinhos nesta jornada, não estamos sozinhos nesta caminhada. E vale, na realidade, Luciano Frel, sim, está bastante frio, 9 graus, ok? E na realidade, vale significa dor, sofrimento, situações de calamidade, situações de prantos, de muitas dificuldades. E o próprio Cristo nos disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estamos aqui neste mundo para enfrentarmos realmente duras provas, para enfrentarmos situações bem difíceis. Mauro mandou um abraço também para todos vocês, ok? E por aí está frio também? O Vale de Baca, o Vale de Lágrimas, refere-se justamente a essas dificuldades que nós enfrentamos durante a nossa jornada nesta terra. Somos peregrinos neste mundo, somos forasteiros, estamos em busca de uma pátria celestial que é Sião, que é a nossa esperança, é o final da nossa jornada. E todos nós que servimos a Cristo, nós temos esta esperança, alcançarmos a salvação das nossas almas. O peregrino, na realidade, ai que bom, eu também estou bem, ok? O peregrino, na realidade, ele vai descobrindo durante esse percurso, durante essa jornada, que as bênçãos de Deus estão presentes mesmo em meio às dificuldades, em meio às situações tenebrosas. A mão de Deus vai estar sempre conosco. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor vai estar conosco. Não estamos sozinhos nesta caminhada. Deus está conosco. Mesmo que nós passemos pelo fogo, pela água, o fogo não vai nos queimar, a água não vai nos submergir. Isso falando em um sentido figurado. E Deus está conosco. E no final dessa travessia nós seremos aprovados. Deus permite situações adversas para que nós possamos ter experiência com Ele. Uma coisa você deve ter conhecimento e saber que a prova não é para toda a vida. O vale não é para toda a vida. Não é um estado de permanência, mas é um lugar de estágio. Mesmo estando no vale, o Senhor vai nos preparar escapes, vai nos preparar saídas. E nós não vamos perecer. E o dia da nossa bênção, evidentemente, está chegando. E só o fato de nós estarmos vivos e lutando já é uma grande bênção, já é um grande milagre. Nós, cada manhã, louvar a Deus, agradecer a Deus pelo fôlego de vida, louvar a Deus pelo pouco que temos, e o pouco com Ele é o muito, e vamos lutando e vamos batalhando até aquele grande dia, até o grande dia final, ou o Senhor vir nos arrebatar, ou nós irmos. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol. E o segundo ponto aqui interessante é que o vale leva a um lugar melhor. É impressionante como o texto reflete diferenças de transeuntes, isto é, a postura de um será diferente de outro. Cada um tem a sua concepção de vida, cada um encara a situação de uma forma diferente. Uns têm muita fé, outros um pouco de fé. O importante é ter fé, né? A fé, ela vê o invisível e crê no impossível. E por isso que o versículo diz aquele, né? Nem todos são assim. A diferença está realmente dentro do nosso interior, quando nós encaramos as dificuldades, enfrentamos as situações de uma forma toda especial, mas confiando no Senhor. E bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. O importante aqui é nós habitarmos na casa do Senhor, é nós estarmos na presença do Senhor. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos altos. A nossa força está no Senhor, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra, passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. Então vejam bem, florescer aonde nós estamos plantados, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da situação difícil, fazemos do sofrimento um caminho de lição e não de rejeição. E vamos seguindo em frente, confiando no Senhor, entendendo que o processo de Deus é um processo especial, é um processo maravilhoso. Deus, ele está nos atendendo a cada momento, a cada instante, e nós devemos louvar a Deus pelo amor dele, pela misericórdia dele, porque o Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é perfeito. Nós estamos diante da presença do Senhor, nosso Deus, e nós devemos louvar o nome do Senhor, agradecer ao Senhor pela grande e infinita misericórdia, pela presença do Senhor em nossas vidas. E nós louvamos a Deus, porque Deus é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é especial. E quando nós estudamos esta passagem, nós temos um alento muito grande, porque a promessa do Senhor está conosco todos os dias, em todos os momentos, em todas as dificuldades. Você não está sozinho nesta caminhada. Então o vale nos leva a um destino maravilhoso, nos leva a um destino melhor. No vale nós estamos vivendo um momento de dor, um momento de dificuldade, mas bem-aventurado. Isso significa você é feliz. É uma grande felicidade sabermos que neste vale nós não estamos sozinhos. O Senhor está nos amparando, nos protegendo, nos guiando e vai passar, né? Há um hino do Gelson, acho que é Gelson Rufino que fala, vai passar, né? Tudo vai passar. O vale é apenas o meio ou o veículo que te levará para o melhor destino, que é justamente o lugar de vitória. O Senhor nos prometeu a nossa vitória. E nós somos mais do que vencedores. No vale, o inimigo quer nos ver com medo, quer nos ver fracassado, quer nos intimidar, mas Deus quer que você conheça o seu poder. Deus quer que você conheça a presença dele e como você vai se encontrar mais e mais com o Senhor, ter mais e mais com o Senhor, ter mais e mais comunhão com o Senhor. Quanto maior a luta, quanto maior a angústia, nós buscamos a presença de Deus, buscamos o abraço de Deus e Ele vai nos ajudar. O terceiro ponto aqui, o vale pode ser transformado, fazer de um vale árido com possibilidade de vida, em um manancial, transformá-lo em algo melhor, em algo provável. E dependendo do relevo interior, o exterior pode se transformar em bênção. Deus, ele quer realmente mudar a nossa vida, mudar o nosso caráter, mudar a nossa forma de adorá-lo, de engrandecê-lo, de reconhecê-lo. E o caminho exterior pode ser um vale perigoso. Mas se o caminho interior for um caminho aplanado, a realidade será outra. E qual é esse caminho interior? Essa comunhão que eu tenho com Deus, essa vivência. Bom dia, sim, aqui está muito frio, está 9 graus de frio aqui, ok? Antônia, a paz do Senhor Jesus aí para todos. Então, como eu estava falando, esse vale exterior pode ser realmente um vale perigoso. A luta pode realmente nos levar a coisas que não deveriam acontecer. Mas a paz interior, aquilo que está dentro do nosso coração, a nossa confiança em Deus, vai nos moldar, vai nos transformar. E cada deserto que nós atravessamos, cada enfermidade que nós enfrentamos, nós vemos o amor de Deus, nós vemos a graça de Deus, vemos a misericórdia de Deus em nossos corações. E o grande problema, sabe qual é? É justamente aquilo que está dentro de nós. É aquilo que está dentro do nosso coração. Se no coração estiver um vale, você realmente deve lutar, batalhar, você precisa ter uma conversão, porque o problema está em nosso interior, o problema está dentro de nós.
As angústias não vão passar. As angústias, as desilusões estarão sempre presentes em nossa vida. Porém, o que é que nós precisamos? Quando você vai enfrentar essa dificuldade, as dificuldades da vida, você precisa vencê-las. E vamos vencer sim. Cada dia matando um leão por dia. Significa as dificuldades, as situações complicadas, e crer que as dificuldades, por maiores que sejam, elas não vieram para nos destruir. Não vieram para te destruir. Vieram para te dar uma grande lição, para você ficar mais robusto, para você ficar mais firme. E a palavra de Deus nos diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão e que a vossa obra tem uma recompensa. Nós precisamos confiar plenamente em Deus. Quando confiamos em Deus, nós vamos atravessar todo e qualquer momento difícil. A enfermidade ela vai sumir, ela vai desaparecer, a cura ela vai acontecer. Você vai ao médico, vai ao hospital, Deus vai usar a medicina, ou Deus vai curar completamente, e tudo é um período de espera, tudo é um período de experiência. Mas saiba de uma coisa, no vale, não olhe apenas para o problema, nem para o obstáculo, nem para a dificuldade, não olhe para o que está diante de você, mas creia na promessa de Deus, que Ele estaria contigo. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E outra coisa, se Deus permitiu que nós passássemos por aquele problema, é porque Ele tem um propósito. Ele sabe em quem investir. O Senhor não vai nos provar além daquilo que nós não podemos. Ele vai nos carregar nos braços. E se nós não pudermos enfrentar a batalha, Ele vai nos conduzir nos seus braços, vai nos conduzir no seu colo. Depois que passa a luta, depois que passa a dificuldade, você vai dizer: nossa, eu não sei como eu passei por aquele problema, eu não sei como eu passei por aquela situação. Mas por quê? Porque Deus estava contigo, Deus estava te ajudando. Quando você estiver passando pelo vale de Baca, tenha uma vida de comunhão com Deus. Essa vida de comunhão com Deus implica em uma vida de oração. Orar sempre. E a oração, ela realmente muda as circunstâncias. Se não muda as circunstâncias, vai mudar a nós. E nós precisamos entrar no altar da oração, buscando a presença de Deus, porque a oração, ela move o coração de Deus. A oração, ela é a chave para que nós possamos alcançar vitórias em nossas vidas. Eu nunca vi uma pessoa que orou ficar fracassada. Todas as pessoas que oraram, todas as pessoas que buscaram a presença de Deus, elas obtiveram vitória, obtiveram sucesso, alcançaram a bênção, porque o segredo é nós estarmos aos pés de Cristo. O segredo é nós buscarmos a sua presença. E a oração nos dá força para nós continuarmos a vencer todos os problemas, todas as dificuldades. Por isso é o Senhor quem vai pelejar por você. Não temas, porque eu estou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Creia tão somente. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para que você pudesse receber esta palavra e ver o grande livramento do Senhor. Livramento na tua casa, livramento na tua vida, na tua família, porque Deus, Ele nos chamou para que nós possamos avançar. Nunca regredir, avançar sempre. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E quando nós elevamos os nossos olhos para os montes, quem sabe, né? Nós vamos ver dificuldades, vamos ver situações adversas, mas aqui nós está dizendo: eleva os meus olhos para os montes. Aí eu digo: Senhor, como vai ser a minha situação? Como esse problema vai ser resolvido? João Pedro, bom dia, tudo bem? O meu socorro vem do Senhor.
Aí quando eu olho para os montes, que eu vejo as dificuldades, que eu vejo as situações, eu vou me lembrar de quê? Vou me lembrar que há um Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Há um Deus de promessas que nos prometeu grandes vitórias. E o Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala. Nós não podemos nos abalar. É claro que nós somos pessoas humanas, nós fracassamos e muitas vezes nós não estamos legal. Mas a palavra de Deus nos diz: confia no Senhor, espera nele e ele satisfará o desejo do teu coração. Salmo 37 diz isso: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando nós confiamos no Senhor, nós vamos passar pelo vale de Baca, pelo vale de lágrimas, pelo vale de sofrimento, confiando no Senhor. Salmo 37, versículo 3, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Vamos descansar em Deus. Vamos esperar no Senhor. Ele tem tudo para nós. Ele tem o melhor para as nossas vidas e ele sabe como trabalhar em nossos corações. Portanto, eu vou terminando aqui lendo mais uma vez. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Isso significa adoração. Adorar ao Senhor, adorar a Deus, mesmo diante do vale. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti. Nós colocamos a nossa confiança, a nossa força no Senhor. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Vejam, passando pela dificuldade, passando pelo obstáculo, vamos tirar grandes lições dessa dificuldade. E depois você verá que Deus esteve contigo te ajudando. Vão sempre aumentando de força. Cada um deles aparece perante Deus em Sião. Vai aumentando a nossa força, vai aumentando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. E vamos alcançando grandes vitórias. Portanto, meu querido, minha querida, meu lindo, minha linda, Deus é um Deus maravilhoso. Ele sabe como trabalhar em nossas vidas e Ele está trabalhando para o melhor. Ele está trabalhando para que coisa melhor venha a acontecer em nossas vidas. No vale, nós enfrentamos essas dificuldades, nós vamos vencendo, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Concluindo aqui, por pior que seja a cena, por pior que seja a situação, mas se o nosso coração está com o Senhor, se no coração estão caminhos aplanados pela presença de Deus, e a fé ela permanece intacta, a fé permanece firmada, a presença em Deus, a presença nessa força suprema, nós vamos passar todas as dificuldades, todas as situações, todas as coisas externas, todos os caminhos externos, eles são passageiros, vão desaparecer. Mas aquilo que está em nosso coração, que é a presença de Deus, a fé em Deus, a confiança em Deus, não pode desaparecer. Não seja moldado por imaginações. Não se sinta incapaz, não se sinta fragilizado. Não desenvolva paranoias em sua mente, mas desenvolva a presença de Deus, mantendo a firmeza no Senhor. Porque Deus é aquele que transforma todas essas lutas, todas essas dificuldades em um manancial. O Senhor tem tudo para nós, tem tudo para nos abençoar, Ele sabe como fazer, Ele sabe como trabalhar em nossos corações de uma forma maravilhosa. Ele transforma, esse deserto, Ele transforma em manancial. Ele abre rios no deserto e manancial na terra seca. É muito importante quando nós confiamos no Senhor. É muito importante quando nós confiamos em Deus. Que nesta manhã você possa
entender que tudo é um processo e que o Senhor vai te ajudar, Ele vai te dar vitória. Eu vou terminar aqui lendo Isaías capítulo 43. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Ele é o nosso Deus. Não temas, porque eu estou contigo. No meio deste vale, no meio desta situação difícil, no meio desta situação complicada, o Senhor dos Exércitos está conosco. Isaías 39, versículo 28 diz: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso aí é o Deus que está conosco. Ele é o Deus dos montes e dos vales, mas Ele está conosco em cada vale que nós atravessamos, em cada situação que nós atravessamos. O Senhor está conosco, nos dando uma grande vitória. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E para terminar, Isaías 64, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vamos esperar no Senhor, vamos confiar no Senhor, porque o Deus dos vales está conosco, nos conduzindo a uma vida de triunfo. Por mais difícil que seja a travessia, por mais difícil que seja a dificuldade, confie em Deus, confie no Senhor. Amém? Nós vamos fazer uma oração aqui por você e vamos pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Pai amado, Pai querido, exaltado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor nesta manhã. Nós pedimos a teu Deus que tu abençoe estas vidas que estiveram conosco e que tu possas, ó Deus, entrar neste coração, entrar nesta vida de uma forma muito especial, dando paz, dando alegria, dando poder, restauração, e que a luta que esta pessoa está atravessando, Senhor, ela tenha certeza de que vale é o lugar de conquistarmos bênçãos, de que o vale é o lugar onde nós alcançamos o favor de Deus, a segurança de Deus, o cuidado de Deus. Portanto, nesta manhã, Senhor, abençoa todos aqueles que nos ouviram, a todos aqueles que nos acompanharam e aqueles que ainda irão nos ouvir, mas que nós possamos, ó Deus, entregar a nossa vida ao Senhor, deixar o Senhor entrar em nossas vidas, entrar em nossos corações, e que haja uma mudança em nós para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Saudações a todos vocês que estiveram conosco aí.